Olá, sejam muito bem-vindos à Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian-Fakuri e hoje a gente vai falar o que é verdade. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para outras pessoas, para poder abençoar a vida delas. O que é verdade? Bom, essa pergunta ela já vem com uma resposta, né? Depende. E realmente depende de quem deveria estar decidindo o que é verdade. Bom, se a gente for pensar, o óbvio seria que quem criou todas as coisas decide o que é verdade. Bom, isso seria óbvio, mas parece que as pessoas não estão levando tanto isso em consideração ultimamente. Em João 14,6 diz o seguinte: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então, se você é cristão, e você então crê que Jesus era onisciente, ele sabia de tudo, tá aqui a verdade. Mas por que então a gente ouve muito hoje em dia, muita gente falando assim: eu acredito em algumas coisas da Bíblia, mas não tudo, tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Sabe de onde vem isso? Isso vem do iluminismo. O iluminismo ele surgiu na Europa no século XVIII e ele colocava a razão em detrimento da fé. Ele dizia que a razão é a maneira de garantir o progresso da humanidade. Uma das coisas também que eles criaram, né, no iluminismo foi o deísmo. E o deísmo era assim, ele acredita que Deus então criou o mundo e ele deixou então o mundo por conta própria, tipo assim, criou, deu uma voltinha lá no reloginho e foi embora e o mundo que fique aí por conta própria, a deriva. Só que Hebreus 11,6, por exemplo, diz assim, ó: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Bom, o iluminismo, né, ele foi o começo de uma queda ainda pior da humanidade, né? Já, lógico, o mundo desde o primeiro pecado ele já caiu, mas de qualquer maneira as coisas foram piorando e quando o iluminismo surgiu, elas começaram a ficar um pouco piores e daí elas acabaram ficando, né, o que a gente conhece hoje. Teve uma pessoa que ele veio dar uma invernizada no que já estava bem ruim, que foi o Karl Marx, né? Com a cultura marxista dele. Bom, o Karl Marx, só para dar uma resumida, tá, gente? Porque de qualquer maneira não dá para falar tão rápido assim do iluminismo nem de marxismo cultural, mas é só para vocês mais ou menos entenderem como que a gente chegou no que a gente está hoje. Bom, o Karl Marx, junto com Gramsci e vários outros, né? Eles entenderam o seguinte, que para eles mudarem a cultura, uma coisa que seria importantíssima para mudar a cabeça das pessoas seria tirar Deus da vida delas. Ou seja, a partir do momento que eu tiro a Bíblia como norte da vida das pessoas, estou falando de Ocidente, né? A partir do momento que não tem mais um norte, né, que para nós cristãos é o nosso caso, né, a gente deveria ter a Bíblia como nosso norte. Se eu tiro o norte da vida das pessoas, eu posso então colocar na cabeça das pessoas o que eu bem entender. Eu posso dizer para as pessoas o que é certo e o que é errado. Fica muito mais fácil delas acreditarem em mim. Daí é só inventar um monte de historinha e você vai acreditando. E cada hora uma coisa vira certa, a outra vira errada. Até pouco tempo atrás, as pessoas criam em Deus. Hoje quem crê em Deus é um crente, é um cristão, mas isso era mais normal, era o normal da vida das pessoas. Então, eles entenderam que para eles poderem governar as pessoas, eles tinham que destruir com dois valores importantíssimos, né? Os dois valores mais importantes da vida das pessoas. Em primeiro lugar, Deus e depois a família. Se eles tirassem isso, as pessoas iam ficar dependendo, né, de alguma coisa e elas iam então se sentir dependentes do governo. Foram eles, por exemplo, que implementaram na cabeça das pessoas que quem acredita em Deus é um idiota. Fica fácil, né? Porque se você é um idiota, então, né, ninguém quer ser um idiota. Se crer em Deus é assim, não, eu não quero crer. É lógico que eles entenderam, os comunistas, né, no começo do século passado, esses líderes comunistas, eles entenderam que eles teriam que fazer essa revolução cultural muito devagar.
Não dá do dia para a noite você querer mudar toda uma cultura. Mas se você for implementando coisinhas erradas ao longo do tempo e for através da imprensa que eles dominam completamente, né? E se você for colocando uma coisinha ruim aqui, através de um filme, através de uma novela, através da cultura das pessoas, através do meio de diversão delas, daí vai ser fácil você, com o tempo, que eles tinham bastante, porque afinal de contas, eles são comunistas, e eles iam passar isso para frente, né? E os próximos comunistas iam colher, né, os frutos do que eles estavam plantando. E daí a gente chegou no que a gente está. Uma das coisas que eles ensinaram também as pessoas a fazerem é quererem começar a questionar tudo, né? Inclusive a sua fé, inclusive a Deus, inclusive se o que Deus fala é verdade, se é bom, se não é. Só que se você for pensar pela lógica, ou o que Deus fala é 100% verdade ou é 100% mentira. Porque se você crê que Ele é o Todo-Poderoso, é lógico que o que Ele fala é 100% verdade. É lógico que Ele é o onisciente. Se Ele foi o criador do mundo, se Ele foi o seu criador, o que Ele fala é 100% verdade. Não teria como ser meio mentira. Eu conheço uma judia que ela fala que eles creem, então, quer dizer, ela crê, né? Não são todos os judeus que creem isso, mas que ela crê, então, que Jesus foi um profeta, mas que ele não foi o Messias. E daí eu falei, não tem como você crer que Jesus foi um profeta, mas não era o Messias. Sabe por quê? Porque se ele mesmo falou, eu sou a verdade, né? E a vida, se não for por mim, ninguém vai ao Pai. Então, como ele poderia ser um profeta? Porque um profeta não é mentiroso. Não tem nenhum profeta mentiroso na Bíblia. E quando tem, né, quer dizer, as coisas erradas que os profetas fizeram na Bíblia, elas estão lá registradas. Olha, esse errou assim, aquele errou assado. Mas não tem como uma pessoa como Jesus ter sido um profeta, mas não ter sido Messias. Porque ele disse, eu sou o Messias. Ele disse, eu sou o Filho de Deus. É engraçado porque eu vi uma professora de uma escola que eles ensinam então as crianças a questionarem tudo, crianças assim pequenas, questionando tudo. Então ela estava falando que depois de ter ensinado então muito as crianças a questionarem tudo, ela estava ensinando sobre os mapas e que as crianças começaram a falar, eu não acho que é assim. E ela falou, não, gente, isso aqui vocês não tem como não achar que é assim, isso é mapa, isso é assim. Vocês entendem que é exatamente isso que acontece. Você questiona tudo, então tudo é questionável, inclusive Deus, inclusive a Bíblia. Uma outra coisa também que é fruto do iluminismo, né, que tem acontecido agora na nossa cultura, é ensinar os pais que eles devem deixar as crianças livres para terem a religião que eles bem entenderem. Então, assim, isso é uma maneira de respeito à criança. Não façam isso. Você não vai ter como crer pelo seu filho. Ele vai ter que crer ele mesmo, ele vai ter que ele mesmo aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas você deve ensinar o que é bom, você deve ensinar o que é certo, você deve ensinar a palavra de Deus para o seu filho, isso é óbvio. E eles faziam isso justamente para que, já que você não está ensinando para o seu filho a palavra de Deus, eu ensino para o seu filho o que eu bem entender. Você deixa então seu filho o dia inteiro na escola, enquanto você sai para trabalhar, e eu ensino o que eu quero. Então, o seu filho vai ficar como eu quiser e não como você. Além disso, nós, aqui no Ocidente, nós somos uma geração muito mimada, né? Quer dizer, de quem tem aí uns 80 anos para baixo, nós somos todos muito mimados, sabe por quê? Por pior que tenha sido a sua vida, por mais difícil que ela possa estar agora, nós somos todos mimados por dois motivos. O primeiro é por causa da tecnologia, que isso é natural. Quanto mais o tempo passa, mais a tecnologia vai avançando e a gente vai tendo mais regalias, vai ficando mais fácil a vida de uma certa maneira. E outra é porque faz muito tempo que essas gerações não veem uma guerra, o que é uma grande bênção. Só que quando ninguém viu uma guerra, ninguém viu o que realmente é uma destruição, o que é realmente uma grande dificuldade na vida.
Pode ser que você esteja passando por uma fase terrível na sua vida, mas acredite, ela podia ser muito pior se, enquanto você está passando por tudo isso, tivesse acontecendo uma guerra. Então, como nós somos muito mimados, acaba acontecendo o seguinte: essa geração mimada, né, nós todos, a gente acaba querendo escolher o que é mais conveniente. A gente está tão acostumado com tudo de bom, tudo fácil, que a gente também quer escolher no que a gente vai crer, né? Porque a gente vai crer no que for mais conveniente. O que a gente não acha muito conveniente, então eu simplesmente não creio. Outra também, que é uma filha do iluminismo, é a psicologia. E a psicologia muitas vezes fala: ah, não, no seu filho você tem que tomar cuidado com o jeito que você vai educar, porque pode ser que você gere isso, gere aquilo. E daí a gente fica com 1000 medos de gerar isso, gerar aquilo, e a gente acaba educando mal. É lógico que não é verdade que a psicologia faz tudo de errado, é lógico que a psicologia tem seus acertos, mas se você quer acertar de verdade, faça as coisas de acordo com a palavra de Deus. Se a psicologia vai contrário ao que a palavra de Deus está falando, então não faça o que a psicologia fala e só siga a palavra de Deus. Não caia nesses novos modismos, nessas coisas, porque isso pode ser um grande engano e um grande roubo para a sua vida e às vezes a vida dos seus filhos também, das pessoas que estão em volta de você. Se você é uma psicóloga, um psicólogo, saiba que você pode fazer um trabalho maravilhoso na vida das pessoas. Você pode realmente ter uma influência muito boa na vida das pessoas, mas só siga a palavra de Deus. Se você aprendeu na tua faculdade a fazer X e a palavra de Deus ensina Y, esquece o que você aprendeu e siga a palavra de Deus. Você pode fazer um trabalho tremendo na vida das pessoas. Para terminar, João 8,32 diz: e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E é isso. Quando a gente conhece a verdade, a gente está livre. Mas quando a gente vive na mentira, a gente está preso. Pensa nisso. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.